Eu sou Otávio de Toledo, jornalista, apresentador, documentarista. Passei boa parte da minha vida pesquisando a história dos povos que ajudaram a construir o nosso país. Eu e uma equipe com profissionais especializados ficamos meses em São João del Rei, pesquisando e também viajando por essas terras para documentar e contar todas as manifestações culturais e históricas que ajudaram a construir a identidade dessa gente. E aqui onde o ouro era extraído junto com as raízes das plantas, vamos voltar no tempo para contar tudo isso. Na primeira metade do século XVII, o Brasil ainda estava todo no litoral, mas essa história começava a mudar. Em 1674, parte de São Paulo a bandeira de Fernão Dias Paz. É o que praticamente marca essa conquista do território mineiro, né? Tomé Portes del Rey. Foi um desses aventureiros paulistas também, que partiu de Taubaté, veio se afixar aqui na região de São João del Rei, na margem esquerda do Rio das Mortes. O melhor caminho para vir de São Paulo, passando pelo caminho geral, passava por São João del Rei, que é o melhor ponto para atravessar o rio. Era o Porto Real da Passagem. Era uma canoa que Tomé Portes del Rey arrendou o direito de fazer o transporte de pessoas com essa canoa de um lado para o outro ali. Então, é claro, surgiu um arraial ali em volta. A atração da descoberta do ouro é inegável também. É, portanto, um aspecto que desloca grande massa de população em direção a Minas Gerais. A descoberta do ouro em São João del Rei aconteceu simultaneamente em dois locais diferentes, que é na margem do Ribeirão São Francisco Xavier e aqui no Alto das Mercês, significativamente por um paulista e por um português. O paulista chamava-se Lourenço da Costa e o português Manuel João Barcelos. Em 1703 foi descoberto o ouro em Tiradentes. Em 1704 foi descoberto o ouro em São João del Rei. Então, Tiradentes virou, na época, o Arraial Velho e aqui virou o Arraial Novo. Na praça que fica hoje atrás da Matriz. A Matriz do Pilar tem uma praça atrás. Seria o primeiro local onde surgiu esse Arraial Novo, que vai virar, posteriormente, a Vila de Nossa Senhora do Pilar. É preciso dizer que entre a fazenda do Tomé e essa grande descoberta de ouro tem um lapso de tempo, mas o Tomé Portes del Rey já é nomeado guarda-mor. Então ele já se estabelece como um primeiro braço administrativo na região. Quando eles descobrem ouro, começa a vir para Minas Gerais gente de todo mundo. Os paulistas vão se sentir incomodados com isso, é claro. Está chegando um monte de forasteiro, eles estão perdendo o controle, a população deles não é tão grande assim e começam a tentar controlar esse fluxo, tentar impedir que chegue mais gente, tentar se tornarem a classe dominante e dominar esses forasteiros que estão chegando, e isso vai gerando conflitos. Os emboabas eram, portanto, fluminenses, pernambucanos, portugueses, não era paulista, era emboaba, numa designação genérica. E eles começam a entrar em conflito, porque os emboabas também começam a se sentir como donos das minas e começam a desenvolver dois poderes paralelos e que a coroa portuguesa, naquele primeiro momento, não consegue estabelecer ordem. E realmente se estoura como um conflito armado que dura aí em torno de 2 anos, 1707 a 1709. Isto entrou para a história sob o nome de Guerra dos Emboabas.
um grupo de paulistas se acoitou, né, se escondeu num capão de mata nas margens do Rio das Mortes. Os emboabas cercaram por todos os lados o capão, de modo que os paulistas acabaram levantando uma bandeira branca, né, pedindo uma paz. Daí, o que aconteceu? Eles se entregaram às armas e foram chacinados, mortos pela turma do Bento do Amaral Coutinho. Ficou chamando por isso o Capão da Traição. A partir daí, os emboabas, então, tomaram conta do local. O resto de paulistas que por aqui estivesse fugiram por outras regiões de Minas. O Arraial cresce bastante, né? A expansão das atividades de mineração e chega a um nível econômico que merece, em 1713, a elevação à categoria de vila. E aí sim é que surge o nome São João del Rei. São João del Rei se torna a capital de uma grande comarca, que é a comarca do Rio das Mortes, que abrangia todo o sul de Minas, até o Triângulo Mineiro e até a região de Congonhas do Campo. Essas ruas foram construídas principalmente pela observação da característica da descida das águas e também da descida do ouro. Então elas foram sendo adaptadas à topografia do terreno. Criaram como um eixo estruturador desse espaço urbano, que são as 3 igrejas, a Igreja do Rosário, a Igreja da Matriz e da Nossa Senhora do Carmo. E depois, mais tarde, a Igreja das Mercês, que ficou mais ao alto. Então criou um eixo urbano que se mantém até hoje. E foram construídas muitas casas também. A cidade já tinha uma certa densidade, a vila. Então as casas, no geral, elas são mais desprovidas de ornamentos, elas têm um pé direito mais baixo, as janelas costumam ser retangulares. Então isso é o que caracterizaria assim, o estilo colonial na arquitetura residencial. Dentro da arquitetura civil, a gente tem alguns exemplares bem significativos, como a casa da Rua Santa Teresa, onde hoje é a Secretaria de Cultura, que é uma arquitetura colonial muito próxima do que era feito também em São Paulo. Então ela é um misto da arquitetura lusitana com a arquitetura paulista, né? Aí do outro lado do rio, mas no final do século XVIII, foi construída a Igreja de São Francisco. Então são casas maiores, já com 2 pavimentos, como é a antiga Casa de Câmara e Cadeia, prefeitura hoje. Lógico, depois que foram construídas essas pontes de pedra. A Ponte do Rosário e a Ponte da Cadeia são 2 construções em pedra que compõem o eixo principal do centro de São João del Rei. Elas cruzam de um lado do outro sobre o córrego do Lenheiro, ligando a parte mais antiga da cidade, onde estão localizadas, por exemplo, a Catedral do Pilar, com a área mais contemporânea, onde já tem a ferrovia e toda a extensão da cidade. As 2 pontes de pedra, elas foram construídas em pedra, cal e óleo. É o material que existia na época. Aí, já no final do século XIX, você tem a construção das pontes de ferro. Então você tem a passarela, que foi construída a passarela da estação, que ligava a estação de trem à outra margem, né, onde foi construído um grande hotel, né, que hoje não funciona mais, mas naquela época era o principal hotel, né, que era o Hotel Brasil. Prédio totalmente eclético, está lá até hoje, né? O ecletismo veio como uma moda, né, uma moda europeia que chegou aqui. E para as pessoas serem modernas e entrarem na moda, muitas casas aqui, muitas construções mudaram as fachadas, mas a tipologia arquitetônica continua a mesma. Começa a ter umas diferenças também em relação à implantação das casas na rua. Então é muito comum você ter o piso elevado em relação à calçada, então você ventila ali o piso. A partir do ecletismo a gente começa a ter paulatinamente afastamentos laterais, coisa que não era muito comum nos períodos anteriores. Então, assim, aqui em São João, um exemplo bem significativo, né, é a Rua Santa Elias, que fica do lado do Cemitério do Carmo, que é um conjunto que ficou muito preservado de exemplares desse modelo eclético.
A cidade, São João del Rei, ela conseguiu se industrializar. Ela começa a se industrializar também ao final do século XIX. Nós temos a primeira grande empresa têxtil da cidade, que é a Companhia São Joanense de Tecidos, criada exatamente no momento de 1891. As colônias italianas, com os imigrantes que vieram para cá, que construíram o bairro Fábricas, também deu continuidade à cidade, mantendo a identidade dela, dessa paisagem, dessa característica geográfica. As primeiras famílias de italianos chegaram a São João del Rei no final de 1888, que foi o ano em que a escravidão foi abolida. Nessa mesma época, o Ministério da Agricultura comprou as terras da chamada Várzea do Marçal para que esses italianos construíssem ali suas casas. Essa região, até hoje, mantém tradições das famílias italianas, como a confecção do macarrão artesanal e do queijo. A importância do queijo Minas artesanal para a cultura de Minas Gerais é sensacional. É o que a gente tem de melhor, é o que a gente dá de presente para todo mundo, né? Todo mineiro, quando sai do estado, o melhor presente que ele pode levar é um queijinho e um doce de leite. O Teatro Municipal de São João del Rei, no local onde a gente conhece hoje, ele foi finalizada a construção em 1893. E aí é feito realmente o estilo que a gente vê hoje, né? Que é um neoclássico que remete à arquitetura grego e romana. Ele tem um mezanino suspenso em relação ao nível térreo do teatro. Ele tem um fosso em frente ao palco. Ele foi reinaugurado, ou seja, aberto da forma como a gente vê hoje, com esse novo estilo, em 1925. Agora chegamos ao triângulo religioso da cidade. 4 igrejas formam um importante ambiente de fé, começando pela mais antiga, a Catedral de Nossa Senhora do Pilar, a Matriz. Depois vieram a Igreja do Rosário e a Igreja do Carmo. E para fechar os vértices da fé, foi erguida a Mercês, que do alto completou a geometria sagrada do século XVIII. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, hoje Catedral Basílica, teve o início da sua construção em 1721. Já em 1724, a Capela Mor, que está aqui atrás, já estava pronta. Então, em 1724, começam as celebrações. Em 1750, ela tem já a sua conclusão. É uma igreja que ainda mantém a estrutura de taipa, só que houve uma reforma no século XIX, por volta de 1830, 40. Eles fizeram um acréscimo na igreja e fizeram uma nova fachada, com um frontão neoclássico que contrasta com o interior da igreja. É uma maravilha o altar-mor. E esse altar ele serve também de cenário para as várias celebrações que aqui acontecem. Por exemplo, no domingo de Páscoa, é a imagem do ressuscitado que é colocada lá. Depois nós temos 6 altares laterais, cada um pertencia a uma irmandade e com talha em estilo barroco, datados da primeira metade do século XVIII. Depois há que se destacar o forro, que é o maior forro pintado das igrejas históricas em Minas Gerais. Ele foi pintado por um artista local, Venâncio José do Espírito Santo. Foi pintado entre o fim do século XVIII e início do século XIX. E esse forro, ele tem uma peculiaridade, porque o mecenas
que patrocinou a pintura desse forro, tem o seu rosto retratado, né, pelo pintor sob um anjo, mas na parte final deste forro. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na verdade, a Irmandade é a mais antiga de São João del Rei. Ela foi criada em 1708 na Catedral. Ela funcionou lá até 1719, quando eles tiveram a bênção da primeira capela. Na década de 1750, eles resolveram construir a atual igreja que a gente conhece. Ela originalmente não tinha torres, né? Essas torres datam de 1938. A decoração interna dessa igreja reside principalmente no altar-mor, no retábulo do altar-mor, que é uma obra de talha rococó, contratada pelo Luiz Pinheiro de Souza. Agora a igreja tem a fantástica imagem de Nossa Senhora do Rosário, da padroeira, que está no trono, provavelmente uma imagem portuguesa de meados do século XVIII. Nós temos na Igreja do Rosário essa questão da volumetria, né, que é algo que é grande, é um entalhe caro, que exige madeira, ele é ousado. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, ela tem seu início de construção como primitiva capela por volta de 1733. Só que antes desse início de construção, apareceu uma irmandade na matriz de Nossa Senhora do Pilar, que depois de conseguir algum recurso financeiro, conseguiu a doação do terreno. Já por volta de 1759, eles decidem construir esse templo que a gente conhece hoje. Na questão da construção da igreja, é importante ressaltar que tem vários nomes, mas o nome mais concorrido, né, o qual leva tantos turistas a visitar a igreja, Antônio Francisco Lisboa, responsável pela portada, cantaria em pedra-sabão. Essa fachada, construída pelo Francisco de Lima Cerqueira, com as torres oitavadas, que são únicas no Brasil, o interior da igreja do período setecentista e os dois púlpitos. Tem uma coisa muito curiosa que são os anjos sorridentes, né? Essa aqui é a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, que teve seu início de construção já na primeira metade do século XVIII, só que ela foi muitas vezes remodelada, né? A igreja, a capela original do século XVIII foi substituída no século XIX. Ela tem uma importância no cenário da cidade, ela fica em costa, por trás da igreja matriz, no fundo de uma grande praça, o antigo Largo da Câmara, hoje Praça Francisco Neves, com uma escadaria monumental que dá a ela um destaque grande da paisagem da cidade de São João del Rei. Ela tem o desenho atribuído ao Venâncio José do Espírito Santo da sua fachada e também da torre. Tem o altar-mor já de um estilo indefinido, um final de rococó. E os dois altares colaterais já tem um arco ogival neogótico que já era moda nesse final de século XIX. Outra referência em São João del Rei é a Serra do Lenheiro, hoje totalmente integrada à cidade, mas que no passado serviu de referência geográfica para os exploradores. O grande desafio por aqui é proteger essa grande área verde, que tem recursos naturais e hídricos importantíssimos para toda a região. A Serra do Lenheiro tem uma importância muito grande em São João del Rei em vários aspectos.
No aspecto histórico, porque ela era um marco geográfico que os bandeirantes, na sua passagem por essa região através do Caminho Velho, eles avistavam a silhueta da serra. O lenheiro do lado de cá, o São José do lado de lá, era a marcação do ponto onde havia a travessia do Rio das Mortes. E toda a questão do ouro de São João del Rei, lá na sua origem, ele começa a ser descoberto aqui na Serra do Lenheiro. O Canal dos Ingleses, ele vem margeando a serra, a água passava por onde nós estamos, caía-se no Mundel, que era uma contenção enorme que segurava toda a água, e ali lavava-se o ouro na forma da bateia. Esses canais, mais os mundéus, foram muito importantes para que São João del Rei tivesse uma grande produção de ouro. Aqui na Serra do Lenheiro tem também as pinturas rupestres, né? Esse sítio arqueológico aqui, estimado de 4 a 6 mil anos, segue o que a gente chama de tradição planalto, tem as figuras humanas e figuras de animais, antropomorfos e zoomorfos. E as pinturas rupestres justificam também como um fator de patrimônio a proteção dessa serra como um todo. A Serra do Lenheiro já é uma área de proteção onde 10% dela já existe um parque municipal da Serra do Lenheiro. A ideia é transformar esse embrião de 10% em toda a Serra do Lenheiro, mas no âmbito federal. A ideia é que consigamos para a Serra a proteção através do governo federal de 100% da sua área. A Serra do Lenheiro, embora esteja no bioma de Mata Atlântica, nem tudo aqui é mata fechada, Mata Atlântica. Nós temos áreas de Mata Atlântica, mas a vegetação específica que domina aqui é cerrado e campo rupestre. Na biodiversidade aqui na Serra do Lenheiro, é importante destacar a presença do lobo-guará e é também um manancial de água muito grande. A Serra do Lenheiro tem uma quantidade gigante de nascentes. Aqui tem praticamente 5 córregos principais que fazem a drenagem de todo o sistema da serra. Com esse trabalho da proteção da serra, que já é um grande passo, além disso a gente agrega a questão turística para a Serra do Lenheiro, para que as pessoas possam vir e de forma coerente, respeitando a natureza, respeitando esses elementos que tem aqui turísticos, elementos de preservação, para que a gente possa estar ampliando isso para a questão turística, inclusive para o ecoturismo. O município tem um conjunto de legislação, de normativas que já zelam e olham por essa área. Então isso está crescendo, está melhorando, né? E é preciso que as pessoas, a própria comunidade, a população abrace essa causa de preservação da Serra do Lenheiro também. Que a gente possa, cuidar disso que veio à tona para nós, enquanto seres humanos, no século XVII, através dos bandeirantes, a gente possa perpetuar isso para gerações e gerações que possam estar vindo para poder continuar deslumbrando esse lugar maravilhoso que é a Serra do Lenheiro. Um metal de extrema pureza, usado para produzir utensílios que exigem um material maleável. O estanho é muito popular em arte sacra e ornamentos religiosos. As peças de estanho produzidas aqui em São João del Rei ganharam o mundo através dos turistas e hoje fazem parte do arcabouço cultural da cidade. A chegada do estanho no Brasil foi trazida realmente pelos portugueses. Aqui em São João del Rei que foi descoberto jazidas de cassiterita com face de exploração, porque geralmente o minério já dava por cima da terra. O estanho é um metal nobre. E a nobreza dele está na pureza do estanho, porque é um metal que ele não dá azenave, não dá ferrugem, não contamina o alimento. Meu pai é um inglês e em 1960 ele veio passear. Ele comprou 4 caminhões de antiguidades de um senhor venerando. Meu pai percebeu que existia um nicho para ele fazer um negócio. Lembro que eu fui o 7º funcionário dele. O auge da produção do estanho foi na década de 70 e 80. Por exemplo, na fábrica da João Sommer chegou a ter 2 turnos, com mais ou menos 150 funcionários.
O estanho nessa época 60, com o início da década de 70, concorria com prata, com essas coisas, e era um produto bonito para se dar de presente. E era funcional. Hoje a maior produção que nós temos, não só minha, como até outros fabricantes aí, é a linha litúrgica, que até hoje a igreja usa muito. Desde que eu conheci o produto lá na fábrica do João Sommer, foi em março de 1970, eu apaixonei com o produto. E até hoje estou nele. Os edifícios e suas memórias ajudam a contar a história de um lugar. Aqui em São João del Rei, encontramos diversos prédios que contribuem de forma efetiva para a manutenção dessas histórias. O Museu de Arte Sacra de São João del Rei ele foi criado na década de 1970 com a finalidade de abrigar tudo o que há de mais precioso nas igrejas de São João del Rei. Então, a prataria, as imagens que não estão nos altares, tudo que as irmandades puderam ceder ao museu para a segurança e para expor essas obras de arte, estão aqui no museu, tanto na exposição, como também muita coisa guardada dentro de cofres para maior segurança. Alguns dos destaques desse acervo é a Ermida de Nossa Senhora da Ajuda, que pertenceu à fazenda do Pombal quando o Tiradentes morou na fazenda. Nós temos as coroas de Nossa Senhora do Pilar e do Menino Jesus. Nós temos uma coleção de quadros de ex-voto da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Um dos destaques que nós temos aqui também no acervo é o Cristo, que foi feito pelo Aleijadinho. E é importante a gente falar também que o Museu de Arte Sacra ele é um museu vivo. Ou seja, a maioria das peças expostas aqui, tanto as expostas como as que estão guardadas, elas saem durante o ano quando as irmandades que tomam conta das igrejas aqui de São João, elas pedem essas peças para a realização das festas religiosas. O Museu Regional foi construído pelo Comendador, que ele é conhecido como Sobrado do Comendador, para abrigar a sua família e seus negócios. É um edifício que tem uma história curiosa. Quando em 1938 o IPHAN tomba o conjunto arquitetônico e urbanístico de São João del Rei, o edifício estava inserido nesse conjunto e foi mencionado nesse tombamento. E havia uma elite construtiva que era contra o tombamento. Em 44 eles conseguiram reverter parte desse tombamento e o IPHAN compra esse edifício, consegue paralisar a demolição dele já na metade. Internamente ele já tinha sido quase todo demolido. E o responsável por esse projeto de restauração e reforma dentro do IPHAN foi o Lúcio Costa, que mais tarde vai trabalhar junto com o Niemeyer no desenho de Brasília. Naquele momento, já sabendo que o edifício iria abrigar um museu, ele parte para uma decisão que é utilizar um sistema construtivo interno mais contemporâneo, então ele usa concreto armado, permitindo que fossem idealizados salões de exposição maiores para abrigar o acervo. O solar da Baronesa, como é conhecido também, pertenceu ao Barão de Taverava. Na verdade, há indícios de que ele foi construído em meados do século XIX, mas tudo indica que ele nunca chegou a morar no casarão. Um edifício que recebeu a visita de Dom Pedro no momento que ele esteve aqui por visitas ao complexo ferroviário. Acredita-se que ele é chamado de solar da Baronesa porque o Barão de Taverava se casou 2 vezes e possivelmente a segunda esposa, Ana Eugênia, morou no casarão após a sua morte. Atualmente ele é dividido em 4 proprietários, sendo um deles a Universidade Federal de São João del Rei. Em 1953, a Inspetoria Salesiana Dom Bosco criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que depois se abriu ao público externo e foram criados também os cursos de Psicologia e Pedagogia. Na década de 1980, o Ministério da Educação adquiriu o campus, criando a FUNREI.
O governo comprou a Faculdade Dom Bosco e criou-se a Fundação Universidade Federal de São João del Rei, e eu fui encarregado de vir implantá-la. Eram 13 cursos quando eu saí, e lá hoje tem 55 cursos. Virou uma universidade grande. A UFSJ tem uma importância muito grande, não só para a educação dessas cidades, mas também para a cultura, porque esses municípios recebem estudantes do Brasil inteiro. Em cada esquina de São João, a gente encontra o segredo. E aqui nós estamos com o importante. Essa é a Rua das Casas Tortas. Nitidamente, elas estão tombadas, mas continuam muito firmes e se transformaram em ponto de turismo e da cultura aqui do município. E também é o corredor musical da cidade. Ficam nesta rua as duas bandas principais de São João del Rei. São João del Rei, com data de fundação de 1713, então tricentenária, permeia muito a sua trajetória musical, até pela própria religiosidade, com a construção dos templos, fundação das irmandades. Então, todo esse aparato musical sacro permitiu com que os grupos fossem acontecendo, fossem se iniciando. A Orquestra Lira São Joanense, ela surge no ano de 1776. Esse documento da Orquestra Lira São Joanense de 1776, ele é assinado por José Joaquim de Miranda, que é um músico que veio da região de Mariana. À medida que o latim foi deixando de ser obrigatoriedade e passou a ser a língua portuguesa, ou seja, a língua nativa do país, foi pedido essa autorização. Nós temos uma carta que exatamente do seu Pedro Souza, pedindo à Diocese e ao Vaticano que a gente continuaria com ritos em latim do texto musical. A Orquestra Lira São Joanense é considerada pela Unesco. Até um tempo, quando eu cheguei aqui, se falava-se na segunda mais antiga do mundo em funcionamento. Já há quem afirma que a primeira, que seria uma orquestra alemã, parou de funcionar. Então, em relação à orquestra que não encerrou suas atividades, a Lira é das mais antigas. Como a Irmandade de São Francisco, datada de 1749, e desde então, sempre quem prestou serviço foi a Bicentenária Orquestra Ribeiro Bastos, nós cremos que nossa origem está na primeira formação de músicos que prestou serviço para a Venerável Ordem Terceira de São Francisco. O antecessor do Martiniano Ribeiro Bastos, o mestre Chagas, em 1840, Ribeiro Bastos assume de 1860 a 1912, então ele é o mais longevo mestre do grupo, e a partir de 1912, o seu sucessor, João Pequeno, ele não se auto-intitulou a Orquestra do João Pequeno, mas sim Orquestra Ribeiro Bastos. Desde a quarta-feira de cinzas, durante toda a quaresma, a comunidade e os religiosos aqui de São João del Rei se prepararam para o grande momento da Semana Santa, que começa a partir de agora, com a bênção dos ramos no domingo de Ramos. E nós vamos acompanhar cada detalhe desta Semana Santa, que é a mais preservada do Brasil. A Semana Santa inicia no domingo de Ramos com uma celebração na Igreja do Rosário. Lá o bispo ele vai abençoar os ramos que o povo traz à igreja. E há uma procissão até a catedral. Chegando à catedral, se inicia uma missa solene, onde é entoado o canto da paixão. E no domingo de Ramos à noite, nós temos a procissão do triunfo. Aí se leva uma imagem de Jesus, uma imagem de Nosso Senhor, com um ramo nas mãos, lembrando também a sua entrada em Jerusalém, uma procissão muito festiva, com a presença da banda de música Teodoro de Faria e também
com o coro da Orquestra Ribeiro Bastos. Quarta-feira acontece aqui, na Matriz do Pilar, um momento único da Semana Santa de São João del Rei, o primeiro ofício de trevas. O ofício de trevas consiste basicamente em meditação de leituras e cânticos que relembram a paixão de Cristo. Na igreja da catedral é colocado um candelabro com 15 velas. Após cada salmo, são 14 salmos, se apaga uma vela, representando a glória de Jesus que vai se apagando com o seu sofrimento. E finalmente, quando caminhamos para o final do ofício de trevas, a vela que está no vértice, ela é retirada, acesa e escondida atrás do altar. Esse é, sem dúvida, o momento mais emblemático do ofício de trevas, que é quando a igreja está com as luzes apagadas e os fiéis batem com os pés no chão, lembrando, simbolizando o momento da morte de Cristo, quando, segundo o Evangelho, a natureza se manifestou. O tempo fechou, o céu escureceu, houve raios e relâmpagos. A única luz acesa no tenebrário indica que Cristo não morreu, está vivo e vai ressuscitar em breve. Então aquela vela que estava acesa, escondida atrás do altar, volta para o triângulo, para o tenebrário, acesa. Por que essa vela não foi apagada? Porque ela representou Cristo, luz do mundo. Nem a morte apagou a sua luz, ela ficou escondida. Na quinta-feira à tarde começa o Tríduo Pascal, que se estende até domingo. Nesse período, a igreja celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, na quinta-feira santa, nós celebramos a missa da ceia do Senhor, à tarde. Nesta missa, o Cristo instituiu a Eucaristia, que é o sacramento da sua presença no meio de nós. E ele deu esse mandamento no contexto do lava-pés. A cerimônia do lava-pés é a expressão do amor fraterno de Cristo, quando ele cinge-se de uma toalha e na quinta-feira santa, durante a Santa Ceia, ele lava os pés dos apóstolos. Na quinta-feira, às 11 horas da noite, acontece uma cerimônia muito inusitada aqui em São João del Rei. A procissão das Endoenças. Organizada pela Irmandade da Santa Casa, não faz parte da programação oficial da Semana Santa da cidade, mas é muito tradicional. Consiste em homens vestidos de preto, encapuzados e com tochas na mão, saírem pelas ruas escuras do bairro Segredo em busca de Jesus Cristo. Eles vão em direção à igreja de São Francisco. E quando chegam à igreja de São Francisco, batem na porta e ela é aberta. Eles encontram uma imagem de Jesus Cristo com as mãos amarradas. Ele será entregue aos seus algozes, que daqui o levarão de volta para a capela da Santa Casa, onde ele entrará como se estivesse chegando ao palácio de Pôncio Pilatos. A Sexta-feira Santa começa bem cedinho com a confecção dos tapetes de rua em frente à igreja de São Francisco de Assis. Essa tradição de representar cenas bíblicas em tapetes com areia e serragem vem desde o século XVIII.
Os próprios artistas vão fazer a produção dos moldes para facilitar no dia a montagem através deles mesmos e através dos inúmeros voluntários que participam com a gente. Sobretudo turistas que vêm visitar São João del Rei, a gente sempre abre esse espaço para que eles interajam e participem nessa produção. Na Sexta-feira Santa ainda acontecem o segundo ofício de trevas, o Sermão das Sete Palavras, a solene ação litúrgica antes do descendimento da cruz, que é à noite. Na noite de Sexta-feira Santa, aqui em São João del Rei, na escadaria da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, é realizada a cerimônia do descendimento da cruz. Aqui estarão 3 imagens: Cristo, Dimas e Gestas. O celebrante que é convidado previamente para essa celebração, ele proferirá um sermão. Durante este sermão, ele vai conduzindo os sacerdotes que representam José de Arimateia e Nicodemos, que retiram o corpo, a imagem, representativa do corpo de Cristo, desta cruz, e esse corpo é colocado em esquife. Ali se inicia a procissão do enterro, que percorre as ruas da cidade. Durante alguns momentos, ao canto da Verônica, relembrando a passagem daquela pessoa que limpou o rosto de Cristo durante o caminho dele até o Calvário. O sábado santo, grande silêncio da sepultura, e da noite do sábado para o domingo acontece uma cerimônia chamada Vigília Pascal. Nessa cerimônia nós celebramos a ressurreição de Cristo. Se abrem as cortinas da catedral e se vê a imagem do Cristo ressuscitado na parte superior do altar. No domingo de manhã, 9h30, temos uma nova missa solene, aí sim já, missa solene de Páscoa. 15 horas tem um moteto ali, procissão do Santíssimo Sacramento. Nós católicos cremos que Cristo está realmente vivo na Eucaristia. E à noite, para encerrar, temos a coroação da imagem de Nossa Senhora das Dores. Lembrando que ela agora não é mais a Senhora das Dores, mas a Senhora da Alegria. Ela venceu com Cristo. E aí nós, com muita alegria, celebramos o encerramento da Semana Santa com o canto de ação de graças da igreja, que é o Te Deum Laudamus. Após todos os esforços para a cidade crescer na margem direita do córrego do Lenheiro, esse local foi escolhido para abrigar uma das igrejas mais icônicas de Minas Gerais, a de São Francisco. A igreja de São Francisco de Assis de São João del Rei é a joia da comarca da região do Rio das Mortes, da cidade de São João del Rei. Ela foi construída depois de 1775. Teve um projeto original do Aleijadinho, mas foi muito modificado pelo Francisco de Lima Cerqueira, que foi o mestre construtor até sua morte. Lima Cerqueira, junto com Antônio Francisco e Aniceto, vão trabalhar na frente do frontispício. Então vão trazer esse templo, uma epopeia em pedra-sabão, como dizia Aureliano Pimentel. Um trabalho que muitos mestres se encantaram, porque ela segue uma regra de toda contracurva e curva. Ela tem uma portada quase totalmente feita pela mão do Aleijadinho. Então, essa portada é uma das joias também da decoração da escultura ornamental no Brasil. A verga da porta, por lado de baixo, quando você entra, tem uma face de Cristo, que você não vê, só vê quando você entra e olha para cima, que é um Cristo olhando para o espectador. O estilo desta igreja está no começo do Rococó.
Então nós percebemos que ela é um pouquinho mais limpa com relação às outras igrejas. Aqui, ao contrário, você vê que tem muito espaço assim que clareia um pouco mais todo o estilo da construção. Mas nós percebemos esse movimento em curva, tanto no interior da igreja, como também no exterior, com as próprias torres em forma de curva. Ao mesmo tempo, mostra também o teto, que parece um navio português, como se fosse um casco virado para baixo. Lá no teto a gente vai ter um Cristo louro, não é? Porque são influências que vieram também da Alemanha pelos missais. O retábulo maior é atribuído a Luiz Pinheiro de Souza. Essa igreja, de modo especial, ela retrata muito a experiência franciscana. Nós temos, então, em todos os altares laterais, como também na constituição do altar principal, uma busca de mostrar ou tornar conhecido essa espiritualidade franciscana. Eles são instrumentos musicais centenários. Os sinos são patrimônios da igreja e da cidade e funcionam como uma espécie de locutores, anunciando os principais eventos que acontecem por aqui. Por isso o título, A Cidade Onde os Sinos Falam, e são quase humanos. Eles têm nome próprio, são batizados e também podem se envolver até em crimes, o que mostra a relação da cidade com eles. Para ser um sineiro importante na torre, não é você ir lá virar o sino. Se virar o sino, se botar o sinapino, é o prático, é o fácil. O principal dentro da torre são os repiques, porque a alma do sino são os repiques, a identidade do sino são os repiques. Aquele que não sabe repicar sinos nunca pode ser um sineiro. Aqui houve um período da década de 30 a morte de um sineiro, chamado João Pilão, alguns chamam de Juca Pilão. Na festa de Passos, quando a procissão estava adentrando a Ordem Terceira de São Francisco, quando é um momento onde o sino mais faz o seu dobre, que ele dá a volta de 360 graus. O sino descaiu, parou de tocar e as pessoas, o que houve? Foram até a torre, nada, sinal do próprio sineiro, resolveram arrombar e ali se deparar com os sineiros sem vida já. Como os sinos nossos são sagrados e batizados, ali tem a punição para o sino. É onde justamente aconteceu, sim, foi real o fato e houve a lenda em cima desse fato. Ali o sino foi tirado, foi a tribunal, o sino foi julgado, o sino foi açoitado e condenado a 10 anos de prisão. O velho ditado de que mineiro não perde trem é verdadeiro e muito forte aqui em São João del Rei, onde a velha Maria Fumaça, com seus vagões, ainda transportam passageiros pelas montanhas da região. Nós vamos embarcar agora nessa viagem muito importante e que nos leva a um passado no qual a ferrovia foi fundamental para manter o desenvolvimento da região. Vamos para lá? Essa Maria Fumaça daqui de São João del Rei, ela tem essa peculiaridade de funcionar desde a inauguração. É um passeio fantástico, margeando o Rio das Mortes. Você tem a visão de serra, natureza, mas é agora restrito aos 12 quilômetros entre São João del Rei e Tiradentes. É uma experiência muito interessante, assim. Com a chegada da ferrovia em São João del Rei, ela trouxe bastante prosperidade. Aquela viagem a cavalo até o Rio de Janeiro, que demorava em torno de 12 dias,
passou-se a ser em um dia. O Complexo Ferroviário de São João del Rei é um edifício eclético. Então ele já traz também todos esses elementos da arquitetura eclética que estava se implantando aqui na cidade de São João del Rei, né? Grandes esquadrias com madeira e vidro. Ele já traz materiais mais perenes, como o uso do ladrilho hidráulico no revestimento de piso. É um edifício que tem assim, uma riqueza de estruturas metálicas. O que era a igreja barroca para o século XVIII é a estação ferroviária para o final do XIX e começo do XX. Elas eram a propaganda da cidade, então cada cidade queria ter uma estação mais bonita do que a outra. Então o Complexo Ferroviário de São João del Rei, ele era a principal estação da Estrada de Ferro Oeste de Minas. E não é só esse módulo aqui que compõe o museu. Tem a rotunda mais adiante, onde está depositado várias locomotivas da Baldwin, né? E tem as oficinas, que são um museu à parte, né? É um dos maiores acervos do mundo de locomotivas que trabalharam na mesma ferrovia. A ferrovia foi um fator preponderante para o desenvolvimento comercial da cidade, econômico, artístico e cultural. Os trens trazem consigo não só um meio de transporte de bens materiais, mas também de cultura. A cidade guarda também memórias marcantes da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Foi daqui, de São João del Rei, que partiu um dos batalhões que formavam a Força Expedicionária Brasileira, FEB, soldados guerreiros que não fugiram à luta e que tinham enraizados nos corações o ideal de liberdade. O Museu da FEB é uma grande referência aqui para São João del Rei. Ele está no coração da cidade, no coração do centro histórico. E o prédio em si possui uma história muito rica, uma vez que aqui originalmente funcionava um dos mais luxuosos hotéis que a nossa cidade teve no começo do século XX, que era o Hotel Oeste de Minas. Esse hotel era gerido pela Estrada de Ferro Oeste de Minas. Em 1909, esse prédio vai sofrer um incêndio que fez que o edifício recebesse uma reforma, né? E assim deu uma alteração nas suas características originais. Com a chegada da ferrovia também chegam outros sistemas construtivos, outros materiais para construção. E aí ele é passado para o Exército. Aqui serviu como escritório, como repartição do Exército por muito tempo, até que em 1979 esse espaço principal que a gente está passou a abrigar o Museu do Expedicionário. O edifício ele abriga duas exposições permanentes. Uma delas é destinada à prática da montanha, que é a especialidade do Exército que se encontra aqui em São João del Rei. E a segunda sala destinada à exposição, que abriga um acervo realmente muito impressionante, que é da Segunda Guerra Mundial. Pouca gente sabe, mas São João del Rei já foi a capital de Minas Gerais. Isso entre abril e maio de 1833, em função da Revolta da Fumaça, que aconteceu lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto. E para homenagear esse episódio, foi erguido o Chafariz da Legalidade, que é um ponto importante da história aqui de São João del Rei. A cidade também participou da concorrência para ser a nova capital, mas perdeu para BH. E nesse tempo todo, viu nascer e andar por aqui personagens importantes, começando pelo libertário Tiradentes, passando por Bárbara Heliodora, a mulher forte da Inconfidência Mineira, por Inhaxica, a beata que está a caminho da santificação, e por Tancredo Neves, conciliador, um dos políticos mais importantes de Minas e nosso eterno presidente. Quando Tiradentes nasce, ele já nasce num espaço onde a busca da liberdade era parte da conversa normal das pessoas. E ele nasceu de uma fazenda, que é a fazenda do Pombal, aqui perto da gente e perto de onde aconteceu o Capão da Traição. O Brasil estava passando por um
período muito difícil, principalmente as Minas Gerais. Pessoas da região vão criar um movimento, vão começar a pensar em um novo tempo para as Minas Gerais, que foi a chamada Inconfidência Mineira. Quando ele participa da Conjuração Mineira, ele é preso e na hora que ele vai confessar diante dos juízes, e padres, onde nasceu, ele diz: eu nasci em São João del Rei. E com isso Tiradentes morreu pela lei filipina, enforcamento e esquartejamento. E ele se tornou exatamente, no final do século XIX, um herói nacional com o surgimento da República. Outra personalidade muito importante de São João del Rei é a Bárbara Eleodora. Natural aqui da cidade, ela se casou com Alvarenga Peixoto, um carioca muito rico e poderoso, e junto dele, ela foi uma das 3 mulheres a participarem da Inconfidência Mineira. A casa dela, no Largo de São Francisco, ainda está de pé e suas paredes ajudam a contar e a perpetuar essa história. Em 1808, mesmo ano da vinda da família real para o Brasil, São João del Rei vê nascer uma das maiores beatas da Igreja Católica, que é a Inha Chica, hoje a caminho da santificação. Desde pequena, Inha Chica já tinha a sua devoção muito grande à Mãe de Jesus Virgem Maria, ao Santíssimo Sacramento, E com os 9 anos ela saiu de São João del Rei, do Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, e foi para Baipendi, onde é conhecida a Santa de Baipendi. O Memorial Tancredo Neves está implantado num edifício possivelmente do período colonial imperial, ou seja, de meados do século XIX. Dentro da arquitetura colonial tem uma especialização que é a arquitetura imperial, que são os edifícios mais nobres, ou que eram das famílias mais abastadas, Ela é muito similar, só que ele é um edifício mais grandioso. O acervo do memorial conta a história do são joanense Tancredo Neves, desde a sua infância, chegando até a contar o fim da sua vida, É um acervo de grande relevância que ajuda a preservar e a contar a história desse ex-presidente que está muito atrelado à história da democracia do Brasil também. Um arraial que nasceu para ser passagem e ponto de apoio para os desbravadores, acabou virando uma das maiores cidades históricas de Minas Gerais e do Brasil. E essas ruas contam tudo o que aconteceu no nosso país, principalmente na arquitetura. Aqui também a gente encontra muita tradição. A Semana Santa da cidade é uma das mais tradicionais do mundo. Essas ruas realmente guardam mistérios e segredos que você só vai descobrir ao vir aqui. Entre eles, a humanização dos sinos. Aqui eles são batizados, eles recebem nomes e podem até ser julgados e condenados. E mais do que isso, nessa terra, os sinos não só falam, mas exalam todo o ideal de liberdade que o povo mineiro sempre teve.